O quarto tema do grupo de hoje é a espécie que invadiu o mundo, a ocupação da Terra. As pessoas vivem nos filmes de ficção científica temendo a invasão da Terra, mas do ponto de vista das espécies que existiam antes de nós somos uma espécie invasora e altamente destrutiva. Por exemplo, dizem que existe, uns falam em 10, outros falam em 100 milhões de espécies. E outros, mais recentemente, como tudo tem diminuído, eram 100 mil genes no genoma humano. Na realidade, a enumeração final ficou em 23 mil, a redução para menos do que um quinto. Os livros que deveriam ser bilhões, quando contados pelo Google Livros e o Projeto Gutenberg, ficaram em menos de 150 milhões. Então parece que tudo foi reduzido bastante. Então as espécies, uns falam em 30 milhões, outros falam em 10 milhões de espécies. E que essas vão ficar com um número mais baixo, 10 milhões. Seriam só 1% das espécies que já existiram na história da Terra. Então, 100 vezes 10 daria 1 bilhão de espécies em toda a dimensão da vida, que vem 4,8 bilhões, 4,5 bilhões de anos da existência da Terra e 3,8 bilhões de anos do começo da vida. Mas a grande multiplicação ocorreu na explosão cambriana há 600 milhões de anos. Então antes existia pouquinha coisa, depois de 600 milhões de anos começou realmente a multiplicação maciça. Então a gente tem que esperar que foram extintas 99%, ou seja, 990 milhões de espécies e sobraram 10 milhões de espécies presentemente. E uma espécie só, com 10 milhões, é a nossa, uma só. Começou com os Nemai, como eu chamo, Neandertais, Eva mitocondrial e Adão líquido. Há 200 ou 300 mil anos, conforme os cientistas falaram na África. Eva mitocondrial se reuniu com Adão líquido e apareceram os Neandertais, os homens sapiens. Então, há 80 mil anos, apareceram os sapiens sapiens, que somos nós. 80 mil anos só, relativamente à vida do universo, que é de 13,73 bilhões de anos, 3,73 bilhões de anos, a gente pode botar em realmente 13,730 dividido 000 dá 3,73 bilhões de anos, né? 3,73 dividido por 80 mil dá 1 para 171 mil, ou seja, o ser humano está na Terra, no universo, 1 sobre 171 mil do tempo que o universo existe. E se você colocar 4.500 dividido por 80 mil, dá 56.250, para 56.250 o tempo que a Terra existe. E aí você poderia ir fazendo essas contas. Então usar aquele anipólico de Saddam. Enfim, uma espécie chegou na Terra e se propôs a destruir tudo.
está arrasando o bioma, os ecossistemas pelo planeta todinho. As pessoas que têm se devotado a proteger as criaturas não humanas chamam isso de especismo. Em termos do modelo, o todoísmo é superafirmação, é uma doença, uma doutrina. A superafirmação como o humanismo, a superafirmação do humano. O humano se tornou uma praga, não deveria ser, nós não deveríamos ser. No primeiro filme de Matrix, supostamente existe uma acusação da matriz de que o ser humano é um vírus, uma doença na face do planeta. É claro que não somos, existem outras visões, existem reparos a fazer. O ser humano fez muita coisa bonita. Os homens e as mulheres trabalhando, aliás, é preciso dizer que as mulheres são companheiras extraordinárias, ainda não avaliadas em toda a sua dimensão, que eu pretendo fazer mais adiante, mas seres humanos têm, os homens e as mulheres, enormes qualidades, é preciso nunca esquecer isso, mas tem essa doença, o excesso, o consumismo, o excesso de aproveitamento da terra. Nosso número deve baixar. Eu penso que deve baixar 3,5 bilhões e depois menos. Então a humanidade deve migrar para o espaço. Porque é verdade que a superafirmação da nossa espécie tem castigado as demais de uma forma muito cruel, e eu vou falar disso também. O humanismo é uma doença e o especismo, a superafirmação da nossa espécie, é uma doença perante os fungos, as plantas, os animais e os primatas, que nos textos do CONVIDA, Congresso da Vida, e no PDV, Partido da Vida, eu vou propor que sejam representados diretamente nos congressos humanos em 49% dos votos. Deputados e senadores eleitos em toda parte, todo o país da Terra. Um congresso nacional e depois congresso mundial para respeitar essas criaturas que o planeta é delas também. Nós não podemos avançar sobre o que é dos outros. Esse tem sido o ensinamento dos iluminados, das pessoas que nos protegem, os santos e os sábios, os estadistas, lá de cima da construção. E Cristo falou, para não fazer mal aos pequeninos, não são só as crianças humanas, todas as criaturas que são pequenas no sentido de não possuírem razão. Todas elas são belas, são lindíssimas, e nós não podemos fazer essas coisas que nós temos feito em lugar nenhum do planeta. Os governos têm que rever, o capitalismo tem que rever as condições de uso. Todo mundo tem que rever, as igrejas, as festas, tem que reunir em congresso e debater esse assunto, deter o exagero humano e deter os seres humanos maus. Isso tem que ser feito logo, urgentemente.